Irmãos, quero apresentar nosso irmão Lucas. É a primeira vez que ele vai pregar aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Lucas é seminarista do nosso presbitério e ele e sua família são membros da Igreja Presbiteriana Betel, que está na Vila Sônia. E o Lucas também é nosso aluno no seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, aluno formando, terminando seu curso neste ano. E eu fui assim, surpreendido por uma maneira do Lucas buscar aprendizado no seu tempo de seminário de uma maneira muito positiva. Quando no ano passado ele, falando comigo, disse: professor, eu poderia estar mais perto um pouquinho da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, conhecer um pouco mais como é a vida de vocês, buscando assim também um desenvolvimento na prática, no dia a dia. Eu quero me preparar bem para o pastorado. Então nós o recebemos com alegria e ele e Juliana estão aqui conosco já desde janeiro, né, Lucas? Desde janeiro. Então hoje eu o convidei para pregar. Eu sabia que estaria chegando um pouco cansado de Águas de Lindóia, e eu tenho alegria em dar esse espaço, permitir esse exercício da pregação. Lucas é um excelente aluno e nós louvamos a Deus pelos novos pastores que têm dedicado tempo para estudar, para buscarem uma formação digna e então adentrarem a esse ministério, que é um privilégio magnífico. Às vezes difícil, mas um privilégio sem tamanho. Servir a causa do Senhor junto à igreja que Deus tanto amou. Assim quero apresentar o Lucas, então. Deus o abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Somente a Deus toda a glória, porque Ele nos revelou a Sua palavra, e somente pela Sua palavra a nossa fé é enriquecida. Somente pela fé, somente pela graça e somente pelo sangue de Cristo Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ler, vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Uma passagem breve, mas de um conteúdo tremendo, que nos leva a pensar a respeito da nossa fé e do objeto da nossa fé. Qual é o objeto da nossa fé? João 2, de 23 a 25, peço que os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, como o reverendo Sérgio falou, eu venho da Igreja Presbiteriana de Betel, e lá eu nasci, fui batizado, cresci, me desviei e fui resgatado. Todo o meu percurso de vida, eu permaneci numa igreja. Eu nunca saí da igreja. Mesmo estando desviado, estando perdido, eu continuei na igreja. Isso foi possível porque a minha cabeça tinha um conceito de que era possível se viver uma vida religiosa e atender às expectativas do meu coração. Até os meus 19 anos eu vivia dessa forma. Não há problema. Desde que eu seguisse algumas regras e não descumprisse outras, eu conseguiria viver uma vida dentro da igreja tranquilamente. Na verdade, o que eu queria, irmãos, era uma autossatisfação, um senso de consciência limpa, um senso de que, embora eu fizesse o que fizesse da minha vida, a igreja me traria um afago. Eu não queria ser confrontado. Eu queria viver uma vida tranquila. Mas independente, irmãos, se você viveu a vida toda sua dentro da igreja, ou se você está entrando na igreja pela primeira vez, ou como todas as outras pessoas de outras religiões, o que nós queremos muitas vezes é a satisfação pessoal. É nos sentirmos bem, é sermos
atendidos. Queremos conquista, queremos sucesso. E para isso vivemos uma vida que nos satisfaz. E reconhecemos Jesus à medida que Ele nos satisfaz. Muitas outras religiões creem na existência de Jesus. Se você for estudar um pouco sobre várias outras religiões, você vai ver que eles reconhecem a existência de um Jesus, de um homem, um exemplo de amor, um exemplo de uma pessoa caridosa. Não há problema em se discutir a existência de Jesus. Agora a grande questão é: qual é o nosso Cristo? Qual é o Cristo da nossa fé? Qual é o Cristo que habita a sua fé? Quais as características do objeto da sua fé? Há muitas igrejas, irmãos, que pregam um Cristo que existe para te fazer feliz. Um Cristo que existe para te dar a vitória, para lhe conceder que você tome posse daquilo que lhe é de direito. Os irmãos devem conhecer essas grandes denominações. Isso vem cada vez mais crescendo e tendo êxito, porque vai ao encontro do que corações não regenerados querem, irmãos. Corações não regenerados pelo sangue de Cristo querem a autossatisfação, querem conquistas, querem o seu prazer. Se as igrejas, se essas denominações, se esses grupos crescem a cada vez mais, é porque eles têm encontrado corações. A oferta e a demanda têm casado perfeitamente. Essa noite eu convido vocês a repensarem um pouco sobre o que os nossos corações, o que o seu coração tem buscado. A palavra de Deus é muito clara quanto à verdadeira fé. A palavra de Deus é muito clara e como uma igreja biblicamente orientada, nós recorremos somente às Escrituras para saber quem é o nosso Cristo. A palavra de Deus diz que a fé aparente é resultado de um coração que busca as expectativas. Uma fé superficial é aquela que busca se satisfazer. Entendemos, irmãos, que a palavra de Deus é aquela que norteará. A palavra de Deus é aquela que apresentará quem Cristo é. A nossa fé não pode ser imediatista. O nosso Cristo não foi feito para nos atender a hora que desejamos. O nosso Cristo não foi feito para nos conceder vitórias que satisfaçam os nossos corações. Vejam que a passagem passa no momento em que Cristo se dirige a Jerusalém no momento da Páscoa. E o período de encarnação de Cristo, irmãos, é um período de tremenda apostasia do povo de Deus. Apostasia, separação, distanciamento. O período intertestamentário, antes dos evangélicos, mostram por documentos históricos que o povo fez muitas alianças, que o povo se degradou na imoralidade. Na passagem anterior, quando Cristo chega ao templo, ele encontra um comércio no templo. Um claro sinal de que o povo de Deus não estava reconhecendo mais as leis de Deus. Profanaram o templo. Mas Jesus não se cala. Jesus confronta. O nosso Jesus é aquele que confronta os nossos pecados. O nosso Jesus é aquele que nos acusa de nossos pecados. O nosso Jesus é aquele que, como ao entrar no templo, vendo a casa de seu Pai, não se cala. Se apresenta àqueles como Filho de Deus e diz: na minha casa não haverá negócios. O nosso Cristo é aquele que confronta os nossos pecados. Mas aquelas pessoas, ao verem Cristo dizendo isso, se converteram todos. Não. Se vocês olharem na passagem anterior, a primeira coisa após Cristo dizer que era o Filho de Deus e que colocaria ordem na sua casa, as pessoas que ouviram isso lhe perguntaram: prove, dê-nos sinais de que você pode fazer tudo isso. O interessante é que Cristo não faz isso. Cristo poderia muito bem atendê-los ali, demonstrar que era Cristo, fazer tudo. Mas ele faz uma promessa, ele fala: um sinal eu lhes darei. Em 3 dias, esse templo ruirá e se reerguerá. Imagina, 3 dias você não tem capacidade para isso. Cristo estava dando um sinal muito maior àquelas pessoas. Cristo estava dando o sinal de que ele restauraria o seu povo por sua morte e ressurreição.
Mas logo após nós entramos no nosso texto em que Cristo começa a fazer sinais. Se num determinado momento ele nega os sinais a certas pessoas, agora diz que no evento da Páscoa, Cristo realiza muitos sinais. Muitos desses provavelmente são citados em João 21, 25, quando João diz: muitas coisas Cristo fez que nós vimos, e se contássemos todas elas, não caberiam no mundo os livros contando os atos de Cristo. Cristo passa a fazer sinais. O interessante é nós notarmos que Cristo passa a fazer sinais no evento da Páscoa. Isso não pode passar desapercebido. A Páscoa para os judeus era o momento em que eles relembravam a saída do Egito. A Páscoa para o judeu era um momento importante onde eles lembravam a libertação do povo de Deus da escravidão. E Jesus utiliza esse momento para se demonstrar àquelas pessoas, para dizer que é o cordeiro que vocês estão relembrando, que o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais, para que a última praga não devastasse, não matasse os filhos de vocês. Eu sou o cordeiro. Cristo estava numa comemoração a seu respeito. E não havia melhor momento para ele comprovar, por meio de sinais, quem ele era. Mas a palavra diz que muitos, vendo os sinais, creram no seu nome. Aqui nós temos uma oposição de palavras em que o vendo dá suporte ao crer. Nós poderíamos parafrasear dizendo que muitos, ao verem o que Jesus estava fazendo, passaram a crer. Jesus se colocou como o Messias. Jesus se colocou neste momento no templo e após aqui como o verdadeiro Cristo. E muitos creram. Mas um pouco mais para frente nós vamos ver que essa crença, que essa fé se esvaiu. O que o povo judeu queria era um Messias que atendesse o coração deles. Era um Messias segundo a Davi, um líder, um general, um homem que lhe restituiria o poder político, o poder econômico, o poder geográfico. Esse era o Salvador que os judeus esperavam. Esse era o Salvador que os judeus criam. Jesus não foi o Messias que os judeus esperavam. Quem é o nosso Cristo? Nosso Cristo é aquele que atende-nos de imediato, é aquele que nos trará a vitória sobre problemas econômicos, financeiros, é aquele que nos garantirá saúde plena, é aquele que atende os nossos pedidos, seja qual for. Será que como povo de Israel temos esperado um Messias que venha atender somente os nossos desejos e satisfações pessoais? Pensemos, irmãos, que a expectativa do povo de Israel não era a expectativa correta. Eles tinham Cristo na frente deles, como Senhor e Salvador. Se antes eles tiveram a sombra no Egito, agora eles tinham o objeto, Cristo. E eles não reconheceram. E nós sabemos que eles não o reconheceram porque Cristo mesmo faz esse julgamento. João diz que muitos creram, mas que Jesus não se deixou confiar. Jesus responde à nossa fé. Jesus responde porque Jesus sabia o que viria. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Tanto conhecia como em outros eventos, após fazer a multiplicação dos pães. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que presenciaram a multiplicação dos pães ficaram maravilhados e Jesus teve que sair porque queriam proclamá-lo rei. E logo depois encontrarão Jesus novamente e pedirão sinais. E Cristo fala abertamente: vocês estão querendo pão, vocês estão querendo sinal, vocês não estão querendo quem o realizou. A entrada triunfal de Jerusalém, onde multidões celebram o nome de Cristo, dizendo: Hosana, bendito o nome do que vem, em nome do Senhor, o Rei de Israel. Que fé maravilhosa! Mas logo alguns dias depois, ao verem
um homem humilhado, fisicamente destruído. Logo dizem, crucificam. A oposição que a nossa fé pode trazer ao não sermos atendidos pelo nosso Cristo. Será que não podemos cometer os mesmos erros, as mesmas percepções que este povo cometeu? Em aceitar um Cristo que nos satisfaz, mas ao ponto em que Ele começa a nos confrontar, ao ponto que as nossas satisfações não são atendidas, nós começamos a deixar Cristo de lado, pelo menos o Cristo verdadeiro, e criamos para nós uma fé que nos leva a viver somente o que nos agrada. Os sinais de Jesus realmente são para comprovar a sua divindade. Eles foram necessários. Mas eles foram necessários para comprovar quem Cristo era. O objeto é aquele que faz o sinal e não o sinal em si. Eu convido os irmãos a abrirem Lucas 5. E nós vamos ver um exemplo disso. Lucas 5, de 17 a 26. O objeto da nossa fé deve ser Cristo, e não os resultados que isso possam nos trazer. Diz assim em Lucas 5, de 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vemos prodígios. Este é o nosso Cristo, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para nos regenerar. O sinal da cura fica muito pequeno quando colocado diante do sinal da salvação. O nosso Cristo é aquele que nos resgatou dos nossos pecados. O Cristo da nossa fé é aquele que se humilhou para nos tirarmos da morte da vida eterna. Nos tirou da morte, dando a vida eterna. Nós aprendemos isso alguns domingos atrás com o reverendo Sérgio em Tito. Quando Paulo diz a Tito que o viver cristão deve ser baseado porque a manifestação da glória do Senhor se apresentou aos homens. Cristo se apresentou aos homens para quê? Para salvá-los. Para que fossem educados a renegar o pecado e vivessem uma vida de santificação, aguardando a volta de Cristo. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Não é aquele que atende às nossas satisfações, não é aquele que atende os nossos desejos terrenos. O Cristo da nossa fé é muito maior. O Cristo da nossa fé é o Cristo, Deus encarnado, que viveu como homem, sofreu as nossas dores, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para que pudéssemos ter agora uma vida já de santificação, uma vida de progressividade,
uma vida constante de busca a atender o maior presente que nos foi dado, Cristo. Lemos com o reverendo Sérgio agora há pouco que Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos dele, por meio de crermos em Cristo Jesus, aquele que nos salvou. Cristo conhece a nossa fé, irmãos. A palavra de Deus diz que, embora tentemos nos enganar, ou enganar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que vivamos 50, 60 anos numa igreja, ou outra qualquer religião, e achemos que Cristo existe para nos atender, a palavra de Deus diz que essa não é a fé verdadeira. A palavra de Deus diz que a fé verdadeira é aquela que reconhece quem Cristo é. A fé verdadeira é que reconhece que Cristo sonda os nossos corações, como lemos no Salmo 139. A fé verdadeira é aquela que reconhece que somos corruptos. Como Romanos 3 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa fé tem que ser construída de abdicação. A nossa fé tem que ser construída de fidelidade. A nossa fé tem que ser construída de servidão. Porque Cristo proporcionou isso. Cristo proporcionou isso porque Ele conhece a nossa natureza. Cristo sabe que pelas nossas forças não somos capazes. Aqui a palavra de Deus diz que ninguém precisa dar testemunho do homem a Cristo, porque Ele conhece a natureza. Cristo conhece o seu coração, irmãos. Cristo sabe onde a coisa pega com você. Cristo conhece os seus piores pecados, as suas piores falhas. Cristo conhece os seus maiores desafios. Por Ele conhecer, Ele pode e te garante que os seus pecados foram pagos. Somente aquele que conhece o seu íntimo é aquele que pode te ajudar. Cristo morreu por você, para que agora você viva por Ele. Cristo morreu por você, para que você reconheça quem Ele é, e agora possa viver juntamente com Ele. Entenda, irmãos, que o povo de Israel, assim como nós hoje, conhecemos a Cristo. A palavra de Deus diz que muitos creram em Cristo, mesmo antes de o vê-lo, porque aguardavam a bendita esperança em Cristo Jesus. Em tempos de busca por autossatisfação, a palavra de Deus é a única que pode nos guiar. Não devemos confiar em nossas próprias concepções. Não devemos buscar justificativas para os nossos erros. Não devemos tratar a nossa fé em Cristo como se fosse um tapete, onde jogamos toda a sujeira embaixo e mantemos uma aparência de que está tudo bem. Cristo não é um tapete, irmãos. A nossa fé em Cristo não é um tapete para escondermos os nossos pecados, os nossos problemas embaixo dele. Cristo é aquele que expõe, que aponta os nossos pecados e que diz, eu morri por estes pecados. Não devemos viver uma fé de um Cristo simplesmente exemplo de amor, caridade e bondade. Isso é negligenciar a justiça de Deus. Cada vez mais o mundo tem pregado, aceitado até um Cristo. Hoje em dia é muito fácil dizer que acredita em Cristo. Mas qual é o Cristo da sua fé? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. A fé que não visa satisfazer nossas vontades ou proporcionar uma cortina, um tapete, é a que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Cristo. Devemos reconhecer que somos pecadores. Devemos reconhecer que temos falhas. Devemos reconhecer que Cristo nos deu a garantia de um dia estarmos com Ele, desde que reconheçamos quem Ele é. A palavra de Deus dá-nos a certeza de que hoje já podemos viver esta fé. Isso é de uma magnitude tremenda, irmãos. Hoje, no dia de hoje,
você já pode viver esse relacionamento com Cristo. No dia de hoje, Cristo já te capacitou a dizer não ao pecado. No dia de hoje, Cristo já lhe garantiu, por sua graça e sacrifício, que você pode ter uma vida de santificação. Embora não plena, por conta do pecado que habita em nós, mas já com a certeza de uma plenitude com Ele. A vida do cristão é uma vida de certezas, não de dúvidas. A vida do cristão é uma vida de certezas baseadas em Cristo Jesus. Pensemos nisso, irmãos. Qual é o Cristo da nossa fé? Qual é o Cristo que guia as nossas vidas? Os nossos pecados foram realmente pagos por Cristo? A nossa vida vai dizer se realmente acreditamos nisso. À medida que odiemos aquilo porque Cristo morreu. Cristo morreu pelo seu pecado. Comece a odiar aquilo porque Cristo morreu. Cristo morreu para te dar uma nova vida, uma nova natureza. Viva essa natureza. Viva uma vida de santificação. Cristo conhece o seu coração. Cristo conhece os seus problemas. Aceite isso, acredite nisso. Seja feliz por Cristo conhecer quem você é. Regozije-se por saber que Cristo conhece os seus defeitos, que Cristo conhece as suas falhas e mesmo assim morreu por você, para que agora você pudesse viver uma nova vida. Tire as coisas do tapete, limpe a sua vida. Creia num Cristo que lhe capacitou a isso. Viva para Cristo, porque Cristo morreu por você. Reconheça quem Cristo é e viva por isso. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, a ter essa certeza e a viver por ela, independente daquilo que o mundo pregue, independente das circunstâncias que o mundo nos traga, que tenhamos a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, verdadeiro Rei e Libertador. Amém?